Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar Shure Brasil. Meu nome é Fernando Fortes, sou especialista de desenvolvimento de mercado pro áudio no Brasil. Vamos falar hoje de montagem e uso de antenas, um tema sempre muito complexo e muitas vezes confuso para as pessoas. Então, vamos conversar aqui uns 45 minutinhos. Depois, no final, eu vou abrir para alguns minutos aí responder as perguntas de vocês, ok? Então, podem colocar as perguntas e eu terei o maior prazer de responder ao final aí da exposição, tá bom? Sem muita delonga, sem muito atraso, vamos falar diretamente já. O que são antenas e quais os tipos de antenas básicas que existem, né? A princípio, todo fio, todo condutor é uma antena, pode ser uma antena. Isso prova muitos ruídos, muitos hummings e muitos problemas que a gente tem na estrada. Então, com esse princípio básico em mente, você consegue entender muito bem que uma antena, a eficiência dela e a forma de captação dela vai depender como que esses fios ou esses condutores estão arranjados, né? Então, partindo de uma antena omnidirecional para uma antena direcional, eu vou ter vários formatos diferentes e basicamente esses formatos serão dependentes de quê? Condutores de energia elétrica posicionados a uma certa distância e num certo comprimento cada condutor desse. Lembrando sempre então que todo fio, todo condutor pode ser uma antena, tá certo? A antena mais básica e mais simples que a gente tem são as antenas omnidirecionais, que a gente tem basicamente para uso profissional dois tipos de antena omnidirecional: a antena meia onda ou antena 1/4 de comprimento de onda. Então, o que é esse meia onda ou 1/4 de comprimento de onda? Então, o tamanho da antena depende da faixa de frequência que você vai usar. A gente pode calcular o comprimento de onda através da velocidade da luz. Tendo a velocidade da luz e sabendo a frequência que a gente vai trabalhar, eu consigo calcular qual que é o comprimento da antena, para que ela seja uma antena de meia onda ou uma antena de 1/4 de onda. Se a gente olhar esse slide, essa figura aqui, essa foto central, essa antena aqui no centro, é uma antena omnidirecional meia onda. Por quê? Porque na realidade, se você analisar, se você observar essa antena, você vai ver que metade do comprimento dessa antena, né, é um elemento e a outra metade é outro elemento. Só que o comprimento desse pedaço aqui da antena é exatamente 1/4 de onda. E o comprimento desse outro pedaço aqui, outro 1/4 de comprimento de onda. Então, o tamanho total da antena é uma antena meia onda. Em contrapartida, essa antena aqui logo à esquerda é uma antena, na realidade, de 1/4 de comprimento de onda. Então, cada antena é projetada para ter um tipo de eficiência e um tipo de aplicação. Assim como a antena omnidirecional aqui da Shure, o A860, ela também é uma antena omnidirecional meia onda, ok? O que é importante nas antenas omnidirecionais? Eu entender que a antena ela vai captar o sinal de RF vindo de todas as direções, assim como se fosse um microfone omnidirecional. A mesma ideia que você tem quando você usa um microfone. Você vai usar o microfone omni, ele vai captar som de todas as direções. Então, a antena omnidirecional ela tem a capacidade de captar o sinal de RF com a mesma intensidade, independente da direção que está vindo essa onda de radiofrequência. O inverso também é verdadeiro. Se eu usar essa antena como uma antena transmissora, ela vai transmitir a mesma energia em todas as direções. É uma antena omnidirecional. Ok? O que é importante aqui como parâmetro na antena omnidirecional? A polarização, ou seja, a direção da onda. Desculpa, a direção da antena. Se minha antena estiver posicionada verticalmente, como está aqui na figura, né, como a gente pode observar aqui nessa foto,
Nessa posição vertical, eu tenho a polarização vertical, ou seja, ela está posicionada no sentido vertical. Se a antena estiver posicionada no sentido horizontal, eu digo que a polarização dela é vertical. Tá certo? O que vai interferir isso na minha transmissão e na minha captação, né? Para que eu tenha a melhor transferência de energia de uma antena transmissora para uma antena receptora, é importante que as duas antenas tenham a mesma polarização. Então, o princípio básico é o seguinte: se a minha antena transmissora está na vertical, eu vou colocar a minha antena receptora também na vertical. Desta forma, eu tenho a melhor transferência de energia, a maior transferência de energia, a maior eficiência da transmissão até a recepção. Ok? Então, esse princípio é um princípio básico e válido para qualquer situação. Sempre tenha isso em mente. Se eu olhar as antenas abaixo aqui, que tem abaixo aqui no slide, por exemplo, uma antena direcional, como essa aqui da esquerda, que é uma antena log periódica, ou uma antena LPDA, muitas vezes é apelidada de raquete, asa de morcego, enfim, tem vários apelidos aí no mercado. Pá, né? Antena pá. Se você observar na antena, no corpo dela, os elementos estão posicionados aqui no sentido vertical. Todos os elementos dessa antena, todas as antenas que compõem esse arranjo de antenas aí, que é uma antena LPDA, todos esses elementos pequenininhos aqui, condutores que estão na antena, estão posicionados no sentido vertical. Então a polarização dessa antena também é vertical. Né? Se eu posicionar essa antena no outro sentido, se eu virar essa antena 90 graus e deixar essa antena plana na horizontal, então nesse caso a polarização dessa antena é uma polarização horizontal. Então sempre ter isso em mente, a importância da polarização da antena. A antena logo à direita aqui é um exemplo de uma antena helicoidal. Se você observar o elemento, que pode ser um elemento de transmissão ou um elemento de recepção, se a antena for usada para transmitir ou para receber, ele é um elemento circular. Então a polarização aqui é diferente. A gente diz que a polarização aqui é uma polarização circular, tá certo? Então, cada antena tem a sua característica, cada antena tem a sua vantagem e a desvantagem. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Existe um parâmetro muito comum a todas as antenas, que é o parâmetro do ganho da antena. O que quer dizer esse ganho da antena? Normalmente a escala usada é o dBi, né? Então, quer dizer, é uma relação de decibéis, onde o I é minha referência. Mas o que quer dizer esse I, essa letra I aí? É porque o ganho é medido em relação a uma antena ideal, que é o que a gente chama de antena isotrópica. É uma antena que irradia energia ou capta energia igualmente em todas as direções, quer dizer, é uma antena idealmente omnidirecional. Então, essa antena aqui, a antena dipolo, que a gente chama, essa antena típica de 1/4 de comprimento de onda ou meio comprimento de onda, é uma antena dipolo. Ela é omni, mas não perfeitamente omni. E o quanto ela não é perfeitamente omni, eu posso observar pelo ganho. Então, ela é um pouco mais direcional do que realmente omnidirecional. Então o ganho dela está próximo de 2,14 decibéis em relação a uma antena ideal, que é essa antena isotrópica. Então, no caso de uma antena mais direcional ainda, o ganho dela vai ser maior. Então veja só que não é um ganho ativo, não é uma amplificação. Esse ganho, sim, é uma forma de indicar o quanto a antena é mais direcional do que outra. Então, se uma antena tem 14 dBi de ganho, isso quer dizer que ela tem, por exemplo, 11 dBs a mais do que uma antena meia onda. Só para a gente entender o quanto mais direcional essa antena é, tá certo? Então, o princípio das antenas omnidirecionais é ter esses dois elementos. É uma antena dipolo, ela tem um elemento de 1/4 de comprimento de onda para um lado e o outro elemento de 1/4 de comprimento de onda para o outro lado. Essa é a característica de uma antena meia onda. E a antena 1/4 de onda, na realidade, o elemento dela é só 1/4 de comprimento de onda.
né? Idealmente, o cálculo, como é que você calcula o comprimento dessa antena ou desse elemento, né? É baseado na faixa de frequência com que você vai trabalhar. Então, por exemplo, geralmente se usa uma frequência em média, né? Então, se você vai usar essa antena de 470 a 500 MHz, você vai fazer essa antena de um comprimento médio dessa faixa. Mas é lógico que isso inclui outros cálculos e você não necessariamente é matematicamente certinho ou um quarto ou um meio comprimento de onda, mas é aproximadamente sempre esse tamanho, tá certo? A antena de um quarto de comprimento de onda, a antena menorzinha, vamos falar assim, como vocês viram na foto anterior, ela precisa de um plano terra, ou seja, por exemplo, quando você tem um transmissor de NIR, como o PSM 900, e ele acompanha, vem com ele uma anteninha, um quarto de onda, essa antena tem que ser usada, conectada direto a o seu transmissor, a o PSM 900, o P9T, por exemplo. Você não pode tirar essa antena e colocá-la no rack ou tirar essa antena e usar ela remotamente, porque ela depende do plano terra, que é o que? A carcaça do equipamento para ela poder funcionar. Então, se você for usar uma antena remota omnidirecional para um sistema de NIR, você vai precisar usar obrigatoriamente uma antena de meia onda, ok? Então, essa é uma dica interessante aí. A característica básica numa antena omnidirecional é exatamente transmitir ou receber o sinal de RF com a mesma intensidade em todas as direções. Só que, como eu falei para vocês, a antena dipolo, ela não é uma omnidirecional ideal. Se eu olhar em corte essa antena, né, se eu visualizar a antena na lateral aqui, eu vejo que a menor capacidade dela de transmissão ou recepção está exatamente na parte de cima da antena e na parte de baixo dela, ou seja, ela é mais omni no sentido lateral da antena do que no sentido das pontas, vamos falar assim. Então ele até se assemelha um pouco a essa figura de 8 aqui, ou a um padrão que se assemelha a uma câmera de pneu, né? A um donut, a uma rosca, tá certo? Então eu posso entender que a antena omnidirecional, um quarto de comprimento de onda ou meio comprimento de onda, ela tem essa característica aí de uma rosca, uma câmera de pneu como característica de dispersão ou captação, tá certo? Então isso ajuda a gente a entender para onde a gente tem que direcionar a antena, em que sentido a gente vai posicionar a antena quando a gente quer fazer uma determinada cobertura de transmissão e recepção com essa antena, tá certo? As antenas direcionais, em contrapartida com a antena omnidirecional, ela tem uma direcionalidade maior num determinado sentido. Então, é uma antena que ajuda você não só transmitir, como também captar o sinal com distâncias maiores. Então, fazendo uma analogia com o microfone, já que a gente trabalha com áudio, né? Se você pegar um microfone shotgun, um microfone ultradirecional, qual que é a ideia? Você poder trabalhar com o microfone a uma distância maior da fonte, porque ele é um microfone mais direcional, tá certo? Ele vai rejeitar os sons que estão nas laterais, na traseira, mas ele vai ter uma captação mais forte no eixo dele. Então a ideia da antena direcional é basicamente essa também, quer dizer, eu vou conseguir captar o sinal ou transmitir o sinal, dependendo se eu for usar a antena para transmitir ou receber, mais em uma direção do que em outras direções, tá certo? Então, existem vários modelos de antena direcional. Os dois modelos clássicos aí muito usados em sistemas ao vivo é a antena LPDA, log periódica, né, que é essa antena da esquerda, e a antena helicoidal, que é a antena aí da direita. Então, a antena helicoidal ela é mais direcional até do que a log periódica. Então, em determinadas situações que eu preciso de uma cobertura ou preciso captar ou atingir, se eu vou transmitir ou receber um sinal a uma distância maior, a antena helicoidal é uma ótima sugestão. Então, ela é mais direcional do que a antena log periódica, tá certo? Uma pergunta comum é qual que é o ângulo de cobertura da antena direcional, quanto que ela capta. Então, veja só, usem sempre a analogia e sempre comparem o funcionamento de uma antena a um funcionamento de um microfone. Então, o fato dela ser direcional não quer dizer que ela não vai captar nada a um determinado ângulo, a uma determinada direção em relação à antena.
Então não é isso. Quer dizer que se ela é direcional, ela capta com mais intensidade num sentido e com uma intensidade menor no outro sentido. Então não quer dizer que ela não capta na lateral. Ela vai captar na lateral, mas com uma atenuação se eu comparar a um sinal vindo, a um sinal de RF que está direcionado no eixo central da antena. Então, essa analogia é muito importante a gente sempre ter em mente. Então, se eu vou posicionar uma antena direcional no palco, para onde eu vou direcionar a antena? Né? Em que direção eu vou apontar a antena? Uma ideia básica é sempre direcionar a antena para o ponto mais distante que eu quero cobrir. Então, se a antena ela é direcional, se ela vai ter uma captação com mais intensidade, né, no eixo dela, então eu vou justamente apontar o eixo da antena para o ponto mais distante do meu palco. Então, se eu vou colocar minha antena na lateral do palco, primeiro, se eu colocar a antena muito baixa, qual que é a desvantagem? Qualquer obstáculo, ou mesmo as pessoas que vão ficar na frente, ou que vão transitar, ou o próprio artista, a bateria, a percussão, o teclado, tudo ali vai dificultar a recepção, se for uma antena receptora, ou a transmissão, se for uma antena transmissora. Então, o ideal é eu posicionar a antena a uma altura em que ela, entre aspas, enxergue todas as pessoas que precisam receber, se for uma antena transmissora, e que ela precisa captar, se ela for uma antena receptora. Então, veja só, é aquele princípio básico. Se o body pack, o transmissor ou o receptor enxerga a antena direto, como se você tivesse um olho ali no seu body pack receptor, no seu body pack transmissor, ou no seu transmissor de mão, ou qualquer transmissor e receptor que seja, se ele tem uma visada direta, se ele enxerga a antena de qualquer ponto do palco, quer dizer que o posicionamento dessa antena é uma boa posição. Tá certo? Então, geralmente se posiciona numa altura acima das cabeças das pessoas, acima da altura, pelo menos acima da altura das pessoas. Então, qual que é a ideia básica? No mínimo uns 2 metros de altura. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, de 2 metros para cima, para que a antena possa enxergar todos os transmissores, né, sem obstáculo. Então, com o mínimo de obstáculo possível. Tá certo? Essa é a ideia do posicionamento da antena. Então, se eu for usar uma antena LPDA ou uma antena helicoidal, eu sei que, por exemplo, a antena helicoidal ela tem uma diretividade muito maior do que a LPDA e uma polarização circular. Então, ela favorece qualquer tipo de posicionamento da antena, do transmissor ou do receptor, se essa antena LPDA for utilizada para transmitir ou para receber. Então, cada antena tem a sua vantagem e cada antena vai ter um tipo de aplicação. Como eu costumo brincar, antenas são ferramentas. Muitas vezes é até importante que você tenha mais do que uma antena. Às vezes você pode precisar fazer uma cobertura num palco pequeno, não há necessidade de você usar uma antena muito direcional. Quer dizer, até pode ser pior. Por quê? Porque você pode criar zonas de sombra ou zonas onde a sua transmissão ou a sua recepção não está ideal, tá certo? Uma antena muito nova para o mercado, essa antena de perfil baixo que a gente fala, é a antena fractal, é a antena que utiliza uma placa como elemento de transmissão e recepção. É uma antena muito interessante, muito usada, por exemplo, em aplicação de instalação fixa, porque ela fica presa na parede ou num teto ou em algum lugar e ela tem um perfil baixo, ela é pequena, né? Mas ela é uma antena muito eficiente, muito interessante também. Ok? Então, fica como opção para vocês aí uma antena nova, para quem nunca viu, a antena de perfil baixo. Ok? O que que o corpo, o que que a gente pode absorver, né, em relação à transmissão ou recepção do sinal de RF? Então, se a gente tem um body pack, um transmissor preso ao corpo, a gente tem a antena do body pack, né, muito próximo ao nosso corpo. O que que o nosso corpo vai interferir na transmissão? Bom, o nosso corpo é feito
de água, praticamente assim, 80% do nosso corpo, 70% é água, tá certo? E a água, ela absorve muita radiação eletromagnética também. Então, o nosso corpo, ele vai servir para também absorver o sinal de RF. Não só quando eu estou com o body pack para transmitir, quando eu estou transmitindo, mas também quando eu tenho um body pack também recebendo um sinal de RF. Então, aqui é uma simulação para você ter uma ideia o quanto o que o corpo interfere na recepção ou na transmissão de um sinal de RF. Então, sempre leve isso em consideração, aonde eu vou colocar o body pack para que eu tenha a melhor recepção ou a melhor transmissão. Então, por exemplo, se sua banda, né, está tocando, você tem um baterista, um guitarrista, um baixista, todo mundo está tocando e com um body pack de NIR, um body pack receptor preso ao corpo. Se minha antena está do lado esquerdo do palco, tente ensinar ou tente orientar que os músicos coloquem os body packs também no lado esquerdo do corpo. Então você vai favorecer que o receptor dele, né, tenha uma conexão direta, uma visada direta com a sua antena de NIR, a sua antena transmissora. Então, isso é uma dica um posicionamento que pode favorecer muito e melhorar muito, por exemplo, a sua recepção do seu sinal de RF. Né? Se você colocar o body pack no lado oposto, você tem o corpo ali atuando também como um absorvedor do sinal de RF, e claro que você pode vir a ter problemas, ou você pode ter uma atenuação exagerada no sinal de RF que o body pack vai receber aí, o seu body pack de INIR, por exemplo. Né? Então, a polarização, como eu falei para vocês agora há pouco, é muito importante. Então, por que, por exemplo, você vê as anteninhas em toda foto de equipamento, né? O receptor possui aquelas duas anteninhas na traseira dele, posicionada assim, por exemplo, a 45 graus. Quer dizer, ela não está nem na vertical e nem na horizontal. Por que a anteninha mostra ali no meio do caminho, vamos pensar assim? Porque essa é uma posição onde você vai ter a melhor captação, no caso de um microfone, se o seu microfone de mão estiver posicionado na vertical ou na horizontal, porque justamente 45 graus é o meio do caminho, né? É exatamente no meio do caminho entre uma posição horizontal e uma posição vertical. Então, por isso que você vê nessas fotos sempre anteninha nesse tipo de posição, né? Posicionamento de antena. Qual é a distância? Qual a distância mínima entre uma antena e outra? Eu posso deixar duas antenas próximas uma da outra? Né? Então, tudo depende. Se eu tenho duas antenas num sistema sem fio, por que eu tenho duas antenas em todo o sistema sem fio? Porque, basicamente, eles vão trabalhar no modo diversity. O que é isso? O receptor recebe o sinal de RF de duas antenas, para que você tenha uma redundância. Então, se o sinal de RF falhar numa antena, você tem a outra antena para compensar isso. Então, cada sistema sem fio usa um tipo de tecnologia diversity, cada fabricante usa um tipo de tecnologia diferente. Nem todo equipamento usa a mesma tecnologia de diversity. Né? A forma com que ela vai tratar os dois sinais de RF podem mudar, podem variar, nem sempre é a mesma forma. Mas é importante que você tenha as duas antenas e que as duas antenas cubram a mesma área. Se eu colocar as duas antenas juntas, se eu colocar duas antenas receptoras, uma coladinha na outra, eu estou perdendo totalmente a eficiência do diversity, quer dizer, eu passei a ter, na realidade, ali uma antena só. Então, não é interessante, porque se o sinal de RF falhar numa antena, a outra antena vai falhar também, porque elas estão juntas, elas estão próximas uma da outra, né? Então, posicione as suas antenas a pelo menos uma certa distância, para que elas tenham visada direta com todos os seus transmissores do palco, mas que elas tenham posições distintas, para que possam cobrir eficientemente todo o seu espaço. Então você pode pensar em pelo menos ter alguns centímetros de distância entre uma antena e outra. Né? Então aqui no gráfico, por exemplo, está falando de 7 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, quer dizer, próximo é ruim, muito longe pode ser ruim também. Então ache uma posição intermediária para que você tenha uma boa cobertura com as duas antenas, tá certo? Então
Isso é uma prática e muito importante. Outro detalhe, quer dizer, qual que é a distância mínima e máxima que eu tenho de um transmissor para um receptor? Essa é uma pergunta muito comum, a gente recebe muito essa pergunta. Qual que é a distância mínima, né, entre uma antena? Então, o mínimo que eu posso ter de distância que o sistema foi projetado para funcionar é que o transmissor esteja a aproximadamente uns 3 metros do seu receptor. Ou seja, se o transmissor estiver muito mais próximo disso, muito mais próximo do seu receptor, assim como o áudio, RF também distorce. Você também pode ter a distorção do seu sinal de RF, ou seja, deixar o bodypack muito próximo, seu bodypack transmissor, né? Muito próximo da sua antena receptora, pode não ser bom, na verdade vai ser ruim porque você vai provocar uma distorção do sinal de RF. Então existe uma distância mínima, então nunca deixe o seu transmissor menos do que 3 metros ou menos do que 2 metros de distância do seu receptor, tá certo? Você pode provocar o overload, a distorção do seu sinal de RF no seu receptor, ok? E isso é válido sempre para toda a relação entre uma antena transmissora e uma antena receptora. Um erro comum, se eu tenho num rack um sistema sem fio e um sistema de NIR no mesmo rack, e se eu deixar as duas anteninhas, né, atrás, a antena do INIR e a antena do microfone sem fio muito próximo, isso é ruim, eu tenho que manter pelo menos uma distância de 3 metros entre uma antena de INIR e uma antena de microfone sem fio. Por quê? Imagina que o INIR é um transmissor e ele está transmitindo um sinal de RF com uma potência relativamente alta. E o seu receptor sem fio, do microfone sem fio, ele está distante do seu transmissor, ele está distante do microfone sem fio. E a energia, o sinal de RF do microfone que está chegando no seu receptor, tem uma intensidade muito baixa. Então, se você deixar a antena de INIR encostada ou próxima da antena do seu microfone sem fio, você pode provocar distorção e diminuir a eficiência do seu sistema de microfone. Então, mantenha pelo menos uma distância de 3 metros entre uma antena de INIR e uma antena de microfone sem fio. Sempre, tá certo? Se puder até ser maior a distância, melhor. Então aí a dica dos 2 metros, quer dizer, no mínimo eu ter as antenas receptoras a 2 metros de altura para que eu tenha uma linha visada direta entre o bodypack aqui e a antena que vai receber o sinal de RF aí do meu transmissor. Então, mínimo, 2 metros de altura. Nunca colocar antenas próximo a superfícies metálicas e também nunca colocar antenas em paralelo, aí essas plantações de antena que a gente costuma falar, né? Então, você vê só, é muito comum a pessoa ter vários receptores no rack e usar aquelas anteninhas próximas uma das outras. Isso vai interferir na eficiência de recepção do seu sinal de RF. Então, nunca use esse tipo de montagem. Fernando, mas eu uso e nunca tive problema. Então, depende, pode ser que um dia você venha a ter problema, porque você, assim, com esse tipo de montagem, você está diminuindo a eficiência de recepção dos seus sistemas sem fio, tá certo? Então, nunca use esse tipo de montagem, né? Então, se você olhar, por exemplo, aqui tem uma aplicação, um caso típico, né? Quer dizer, o receptor está ali montado no rack, né? É onde está a antena. Aí você vai olhar atrás do rack, você descobre que a antena está lá dentro do rack, próximo a um monte de superfície metálica, dentro de um rack que também tem uma superfície metálica, ou seja, aqui a captação está demasiadamente prejudicada. Então, assim, Fernando, mas eu vou usar um microfone sem fio aqui bem pertinho do rack. Então, até você se pergunta, né? Para que usar um microfone sem fio se você vai usar ele tão próximo do rack? Então, é claro que aqui você vai perder eficiência, perder alcance, perder o que o sistema sem fio pode dar para você. Então, nunca faça esse tipo de montagem. Nunca utilize, por exemplo, antenas dentro de um rack, antenas próximas a superfícies metálicas, por exemplo.
né? Esse é um outro caso típico também que ficou muito famoso aí. Então a pessoa estava usando esse sistema sem fio num local onde esportivo, onde a bola às vezes batia na antena e podia quebrar a antena. Então a pessoa astutamente teve uma ideia aí de fazer uma gaiola em volta da antena para proteger a antena. Então o que ele fez aqui na realidade? Ele fez na realidade uma gaiola para justamente não deixar o sinal de RF entrar e ser captado pela antena. Então ele vai prejudicar demais, vai, né, reduzir muito a eficiência do seu sistema sem fio, porque a antena está dentro de uma gaiola aí, né? Aí, esses tipos de sistema, você vê, ó, onde a pessoa colocou várias anteninhas presas, né? Tá, mas eu tenho aqui pouca distância entre as antenas, aí, então eu não estou obedecendo aquela lei que eu preciso pelo menos ter aí uma distância de um comprimento de onda ou algo mais que isso. Então, eu diminuo muito a eficiência do meu sistema sem fio se eu colocar essas anteninhas todas paralelas aí uma à outra, né? Usar sistemas de splitter é possível, você pode usar splitters passivos, né, para conectar uma antena em mais de um receptor, como está mostrando a foto, aí, mas cuidado com os comprimentos dos cabos de antena, porque quanto mais longo o cabo de antena, maior a atenuação, tá certo? Né? Será que isso está correto? Quer dizer, tá vendo aqui atrás do rack? Se você olhar, tem esses Tzinhos, né? Esses T's BNC. Então, veja só, um T não é um combinador ou não é um distribuidor de antena. Aqui você está provocando um descasamento de impedância altíssimo e você, na realidade, está fazendo um curto-circuito nas saídas dos seus transmissores ou dos seus receptores. Então, você diminui muito a eficiência. Em sistemas muito baratos, você pode vir até a queimar o seu equipamento ou prejudicar de uma forma muito severa o seu equipamento, ok? Além de diminuir a eficiência do seu sistema de distribuição de antena severamente usando esses tipos de montagem, né? E isso aqui é um horror, né? Pelo amor de Deus. Todas as antenas posicionadas em paralelo, você vai diminuir demais a eficiência do seu sistema sem fio. Então, não é uma montagem adequada. Se você vai usar muitos sistemas sem fio, vá para uma linha onde as antenas são destacáveis, onde você consegue ligar várias antenas através de um distribuidor de antena que a gente vai mostrar já já para vocês. Tá certo? E os famosos, desculpa, amplificadores de antena, né? Devo usar sempre? Devo usar de vez em quando? Quando que eu devo usar um amplificador? E para que serve o amplificador? Bom, o amplificador de RF serve para amplificar. Agora, quando que eu uso ele? Eu sempre preciso usar um amplificador? Não, de forma alguma. Você só deve usar um amplificador quando você precisar compensar a perda, a atenuação do cabo. Então, um cabo de RF, diferente de um cabo de áudio, diferente de um cabo de elétrica, ele possui uma atenuação que depende da frequência e depende da distância. De forma bem genérica, quanto mais alta a frequência, maior a atenuação do seu cabo. Quando mais baixa a frequência, menor a atenuação do seu cabo por metro. Ok? De uma forma também bem genérica, quanto mais grosso for seu cabo de RF, menor a atenuação. E dentro de fabricantes, de vários fabricantes, cada cabo, cada linha, cada modelo de cabo tem uma atenuação diferente. Então, nesse caso, eu vou usar um amplificador para justamente compensar a atenuação do cabo. Então, se o cabo tiver uma atenuação acima de 5 dB, eu preciso usar um amplificador para compensar a perda do cabo. A ideia do amplificador aqui é justamente compensar a perda e a atenuação do cabo. Tá certo? Então, quando eu vou montar um sistema, eu preciso pensar nas atenuações e nos ganhos. Então, esse slide para vocês, dá um exemplo do que eu devo considerar. Se cada cabo tem uma atenuação, cada trecho do cabo tem atenuação, quanto que eu tenho que colocar de amplificação para compensar. Então, veja, se eu tenho uma antena ativa direcional, quer dizer, aqui é uma antena LPDA, ela é direcional e ela é também ativa. Então, eu vou setar o ganho do amplificador aqui para justamente compensar a perda que eu tenho no meu cabo, tá certo? Então, quando eu for usar antenas remotas, né, só vou amplificar, eu só vou dar um ganho no sinal de RF se for necessário.
E veja só, se eu não precisar amplificar, melhor que eu não amplifique. Veja que todo amplificador vai adicionar no seu sinal de RF um ruído de fundo, porque ele vai amplificar, e todo amplificador tem um ruído de fundo, e amplificador de RF, assim como amplificador de áudio, também pode distorcer. Então não amplifique se você não precisa amplificar. É o contrário do que as pessoas imaginam. Se eu amplificar, na realidade eu reduzo o alcance do meu sistema sem fio se eu amplificar sem necessidade. Então, ao invés de eu melhorar, eu vou piorar o meu sistema. Tá certo? Então, não é necessário simetria, eu posso usar qualquer tipo de antena, para cada antena eu tenho um tipo de alcance, um tipo de cobertura, então posso usar, não existe uma regra, não existe uma lei, para um tipo de aplicação eu uso uma antena, não, antenas são ferramentas, ok? Sempre tente usar cabos curtos e antenas direcionais sempre que possível, sempre que você puder, ok? Como que eu faço para distribuir antenas, né? Quer dizer, se eu tenho vários receptores, como que eu posso transmitir um sinal de antena para vários receptores? Então a ideia aqui é usar distribuidores, usar divisores, né? Porque ele vai pegar o sinal de uma antena e dividir por dois caminhos de forma igualitária e mandar isso para mais de um receptor. Então eu posso usar um divisor passivo, um famoso splitter, e mandar esse sinal para mais de um receptor, né? Lembrando que eu vou precisar de um divisor passivo para cada kit de antena, né? Se eu tenho duas antenas, antena diversity, antena A e antena B, eu vou precisar de um splitter, um divisor para uma antena e o outro divisor para outra antena. Lembrando que o divisor passivo, por ele ser passivo, ele sempre terá uma atenuação. É aproximadamente 3 dBs a cada divisão, ou seja, se eu tenho um splitter de 1 para 2, ele vai atenuar aproximadamente já 3 dBs. Se for 1 para 4, ele vai atenuar 6 dBs, e assim por diante. O contrário, um divisor ativo, o que ele possui dentro dele? Um divisor passivo e um amplificador de RF. Então, o amplificador de RF vai compensar a perda do divisor. Então, qual que é a ideia do divisor ativo aqui? Mandar um sinal de RF para mais de um receptor sem atenuação, sem perdas. Certo? E alguns equipamentos também possuem cascata de RF, ou saída cascata. Então, o que é essa saída cascata? É uma saída, normalmente, na maioria dos equipamentos, ela é ativa, ou seja, ela depende de você ligar o seu receptor, para que você possa ligar duas antenas no receptor e cascatear esses dois sinais de antena para o próximo receptor. Então aqui tem um exemplo, por exemplo, desculpa, de uma ligação usando um splitter passivo. Antena A, antena B, eu tenho os dois splitters passivos aqui, de forma que eu consigo ligar uma antena nos dois, a antena A, nas duas entradas dos dois receptores da antena A, e uma antena ligar em dois receptores antena B, nas entradas B desses dois receptores. Lembrando que o splitter passivo vai ter pelo menos 3 dB de atenuação, ok? Se eu usar, por exemplo, um distribuidor de antenas, aqui nesse caso eu tenho um distribuidor de 5 saídas. Na verdade, ele tem 4 saídas mais uma saída cascata. Então eu consigo ligar uma antena A nesse distribuidor, ele vai de forma ativa mandar o sinal de RF igualmente para todas essas 4 ou 5 saídas, e você pode, cada saída dela, ligar em um receptor, as antenas A e as antenas B. Esse é um distribuidor ativo. Se eu tiver mais do que 4 receptores aí nesse caso, então eu posso usar a saída cascata de um dos distribuidores para ligar em outro distribuidor e poder mandar o sinal de duas antenas para, por exemplo, aqui nesse caso, 4 receptores duplos, ou seja, 8 receptores duplos. Aqui nesse caso eu tenho 16 canais de microfone, por exemplo, ligados com duas antenas. E se eu tiver um sistema mais complexo, maior ainda, eu posso ligar um distribuidor enviando o sinal para 4 distribuidores. Então, esse é o máximo de distribuição sugerida aí. A gente não aconselha que você cascateie mais do que 2 distribuidores. Então, quantos sistemas sem fio eu consigo ligar se eu tiver esse arranjo? Eu tenho 4 mais 4 mais 4 mais 4. Isso costuma dar 16 receptores duplos, 32 canais de microfone sem fio ligados através de 1, 2, 3, 4, 5 distribuidores de antena.
tá certo? A gente não recomenda cascatear mais do que 2. Alguns sistemas sem fio, como a linha UR4+, assim como a linha ULXD, assim como a linha Accent Digital, possuem saídas de cascata. Eu consigo ligar a antena num receptor e cascatear para os outros receptores. Lembrando que o importante aqui é que todos os receptores sejam da mesma faixa de frequência, porque essa cascata ela é ativa e ela depende de você deixar o equipamento ligado para que a cascata funcione. Então isso é muito importante. Só vai funcionar isso dentro da faixa de frequência que são desses receptores todos. Tá certo? Então veja aqui é um exemplo, por exemplo, que eu posso usar o cascateamento de antenas aí. E no caso da linha UR, a sugestão é que cascateie-se no máximo até 10 receptores duplos, ou seja, que você faça até 20 canais de microfone só com 2 antenas, né? Cascateando o RF de um receptor para outro. Fernando, se eu tiver uma aplicação onde eu preciso cobrir o RF em 2 salas distintas, como é que eu faço, né? De que forma eu posso fazer isso? Você também pode combinar antenas. Você pode ter uma antena B e outra antena B splitadas, ligadas juntas. Eu vou somar aqui nesse splitter. Ele passa a ser, em vez de um distribuidor, um divisor, ele é um combinador agora. Como ele é um elemento passivo, ele pode servir tanto para combinar quanto para distribuir. Nesse caso aqui, ele está servindo como um aparelho, um dispositivo para combinar o sinal de RF de 2 antenas, e eu tenho chegando no meu distribuidor um sinal de RF que vem das 2 salas. Então, se eu tenho um transmissor nessa sala, essa antena vai receber o sinal de RF. Se eu tenho um transmissor nessa sala, essa antena vai receber o sinal de RF. O importante é que exista uma isolação de RF entre as 2 salas. Eu não posso ter 2 antenas recebendo o mesmo sinal com diferença de tempo. Ou seja, o mesmo princípio que eu tenho de comb filter para áudio, eu posso ter comb filter aqui para sinal de RF. Então, se eu tenho diferença de tempo, eu preciso ter diferença de intensidade, para que a combinação das 2 antenas não destrua o meu sinal de RF. Então é muito importante que isso seja usado para salas distintas, ok? Eu não posso, por exemplo, usar 2 antenas transmissoras de INIR ligadas num transmissor só. Pega um transmissor de INIR, liga um splitter, né, manda o sinal para 2 antenas. Se as 2 antenas apontarem para o mesmo local, eu tenho no meu bodypack receptor 2 sinais de RF chegando com tempos diferentes. Eu posso ter cancelamento. Eu só posso ter 2 antenas transmissoras se uma estiver apontado numa direção, a outra em outra direção, e que nunca o sinal das 2 antenas se combine no mesmo espaço. Ok? Então essa ideia, essa filosofia de você splitar antenas em múltiplas salas é possível, e isso é feito em estúdios de TV, em salas de gravação, em vários tipos de ambiente onde você precisa ter uma cobertura em várias salas, ok? A ideia é essa daí que está mostrando, tá certo? O ruim aqui é você pensar em usar muito amplificadores de RF. Então tome cuidado com isso e lembre que toda vez que você tiver um amplificador de RF, você está amplificando o sinal e também o ruído, né? Então, se você usar uma topologia mais inteligente, você consegue distribuir antenas usando uma quantidade menor de amplificadores. Então, tente sempre usar uma quantidade pequena de amplificadores, né? Quanto menos amplificador você tiver, melhor. Então, sempre analisar a área, sempre analisar qual é o ambiente que você precisa captar para você decidir a quantidade de splitters e amplificadores. Combinadores ativos de antena. O combinador é o inverso do distribuidor. Na realidade, ele vai somar o seu sinal de RF. Então, é um sistema usado para sistemas de INIR, né? É um combinador usado para sistemas de INIR. Então, eu tenho 4 receptores aqui e na frente do meu, né, combinador eu tenho uma saída de RF aqui. Nesse caso aqui, ele é o PA421, eu tenho 4 entradas de RF. O de baixo é o PA821, eu tenho 8 entradas de RF. E essas 8 entradas serão somadas, ele é um mixador aí, um combinador de RF, para que eu tenha uma saída só de RF aqui combinada, né? E o que são essas outras 3 portas aqui BNC? O que são esses outros 3 conectores aqui BNC nos 2 tipos de combinador? É um splitter passivo com 2 portas, 2 portas para uma. Então, eu posso
combinar mais do que um combinador usando esse splitter passivo. Eu vou mostrar já já para vocês como é que isso funciona. Como é que eu posso combinar, então, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 transmissores de NIR, mais 8 transmissores de NIR. Então eu tenho esses 8 transmissores saindo na saída principal aqui do meu combinador 1, e eu tenho os outros 8 transmissores saindo na minha saída combinada aqui do segundo combinador. Eu posso juntar, somar esses dois sinais nesse splitter passivo, nesse somador passivo aqui, para que eu ligue uma antena só. Então, é para isso que serve, essa é a ideia desse splitter passivo na frente dos combinadores aí, tá certo? Lembrando que eu preciso tomar certos cuidados, que o combinador ele efetivamente está combinando sinais de RF de alta potência, então o dispositivo combinador precisa ser de excelente qualidade, para que eu tenha uma baixa distorção de RF. Combinadores de baixa qualidade, ou usar T's, ou usar splitters passivos apenas podem degradar demais o seu sinal de intercom, tá certo? Então use combinadores ativos de qualidade apenas, ok? Aqui, por exemplo, é o espectro de um combinador ativo de alta qualidade. Quando você compara com um combinador de baixa qualidade, você vê o seu ruído, as suas distorções de RF aumentam demais. Então, há uma grande diferença e por isso que o custo e o valor de um combinador de antena de qualidade é alto, porque os circuitos de RF precisam ser de qualidade, ok? Então, pessoal, aqui foi um overview, foi uma discussão bacana aí sobre usos de antenas, tanto para transmissor quanto para receptor, os divisores e distribuidores. Eu vou abrir aqui, a gente tem não mais que 10 minutinhos para responder as perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade, eu vou tentar responder as perguntas bem rapidinho. Caso não dê tempo de responder aqui, fiquem à vontade, mandem para mim um e-mail, tá? Tá aqui meu e-mail, fortes_fernando@shure.com, com a sua dúvida que eu terei prazer de responder. Fiquem também ligados que no site da shurebrasil.com tem muita informação, o grupo no Facebook também, e esse webinar estará disponível online no canal do YouTube, assim como todos os outros webinars da Shure, ok? Mesmo sabendo que as antenas log são receptoras, na realidade a antena log, log periódica, né? A princípio ela pode ser receptora ou transmissora, se ela for passiva. Se ela for ativa, aí ela passa a ser direcional, desculpa, ela continua sendo direcional, porém ela só é receptora. Então veja só, a antena log periódica ela pode ser transmissora ou receptora, se ela for passiva. Se ela for ativa, a antena log periódica ela é só receptora. Então, as antenas receptoras interferem em outros sistemas sem fio na mesma frequência ou em frequências próximas. Uma antena receptora pode interferir com outra antena se elas estiverem próximas, sim. O ideal é você colocar as antenas sempre distantes uma da outra. Nunca deixe duas antenas receptoras próximas, mesmo que sejam de frequências, mesmo que sejam de sistemas diferentes. Por quê? Veja só, a onda eletromagnética vai enxergar aquela antena não mais como uma antena só, e sim como duas antenas combinadas. Então você altera o padrão de captação da antena, você altera a sensibilidade da antena e a forma com que a antena capta. Tá bom, Álvaro? Espero ter respondido a sua pergunta aí. Então a ideia é antenas, sendo receptoras ou transmissoras, ou misturadas, ou tudo junto ao mesmo tempo agora, mantenha sempre distância entre antenas, né? A mais crítico é entre uma antena transmissora e uma antena receptora, tá certo? Em caso, o Ricardo está perguntando aqui em caso de broadcast, em caso de eu usar um sistema de antena num campo de futebol, né? Dois repórteres de um lado e dois repórteres do outro lado. Eu usaria duas antenas direcionais, log periódica, ou, por exemplo, a antena
de superfície plana, que você viu uma foto aí, posicionada ao máximo ao centro do campo. Então, a gente já usou várias vezes, eu já trabalhei em cerimônias de Copa do Mundo, Olimpíada, ou mesmo a gente já fez vários testes em vários estádios com sistema sem fio da Shure, antenas log periódica posicionada no centro do campo, né, numa região central, tem uma cobertura excelente, mesmo se o repórter vai para um lado ou para o outro, ou andar na arquibancada ou em locais assim, tá certo? Posso usar dois combinadores de NIR em frequências diferentes? O Luciano perguntou aqui. Estou tentando entender um combinador combinando frequências diferentes. Eu acho que é essa a pergunta. Sim, o combinador, vamos pensar assim, é um mixer de RF. Ele vai somar os dois sinais de RF. É muito importante que ele seja de qualidade para que não crie distorções desses dois sinais de RF. Imagina que você vai entrar uma frequência de 450 MHz e 460. Você quer que na saída tenha essas duas frequências combinadas sem distorção, sem 470, sem 510, sem outras frequências. Então você quer que as duas frequências combinem perfeitamente, tá? Então você pode sim o combinador usar para quantas frequências você quiser. É importante que o combinador funcione na faixa de frequência das frequências que você quer combinar. Então, ou seja, um combinador que é de 470 a 698 MHz, ele vai combinar as frequências dentro dessa faixa, tá certo? E só tenho poucos minutos. Antena ativa ou passiva? Quais delas têm a maior distância, o maior alcance? Ótima pergunta. Vamos pensar o seguinte: se as duas antenas forem idênticas, se elas tiverem o mesmo formato, o mesmo ganho da antena, não ganho do circuito ativo. Vamos pensar assim: se você colocar as duas antenas e o ganho delas forem 0 dB, as duas antenas têm o mesmo alcance ou a mesma sensibilidade. O ganho da antena é feito somente para compensar a atenuação do cabo, ok? Então, muito importante. Então, você está compensando a perda, ou seja, o ganho resultante é igual. Então, se você tiver uma antena passiva muito próxima do receptor, onde a atenuação do cabo é pequena, ela vai ter, teoricamente, a mesma eficiência que você tiver uma antena ativa com 5 dB, onde o cabo também atenua 5 dBs. Entendeu a ideia? Espero que você tenha captado. Gente, eu só tenho alguns minutinhos. Só existe dois tipos de antena com meia onda e um quarto de onda? A princípio, sim, porque justamente o tamanho dela é do tamanho de meio comprimento de onda. Então, se ela é uma antena meio comprimento de onda, ela é uma antena meio comprimento de onda. Se ela é de um quarto, ela é de um quarto. A atenuação pela distância, que o Roberto perguntando, se o meu transmissor tem 30 miliwatts, você consegue, usando a lei do inverso dos quadrados, sim, simular quanto vai ser a atenuação pela distância. Mas é claro que essa lei só se aplica para ambientes livres de qualquer interferência e qualquer obstáculo, ok? Quantos modelos PG é permitido trabalhar em uma sala de evento? Depende. Depende muito da faixa de frequência que você está usando, depende das bandas que você está usando, né? Sistema sem fio, você sempre precisa analisar qual que é a faixa de frequência, aonde você está usando, se você está usando combinador de antena, distribuidor de antena, antena ativa, tudo isso vai interferir. Sempre sugiro que você leia o manual. No manual, sempre há uma indicação de qual é a capacidade máxima, qual que é o indicado, quantos sistemas sem fio ao mesmo tempo você vai conseguir usar. Só tenho mais um minutinho. Sobre reflexão. Todo transmissor a gente tem uma potência direta e a refletida. Na realidade, não é no transmissor, é o ambiente, né? Se a gente pensar que está num ambiente livre de reflexões, não existe potência refletida, só a potência direta. Como que a gente mede isso? É bem difícil. Você teria que ter equipamento sofisticado para você poder medir qual que é a diferença entre um sinal direto e um sinal refletido. Claro, o refletido sempre vai ter um tempo maior, vai atrasar um pouco mais, tá certo? Então isso é muito difícil de se medir, tanto que o receptor tem dificuldade de saber qual que é o sinal direto, qual que é o sinal refletido. Na realidade, eles se combinam na antena, né? Tá certo?
Com antenas diferentes, com comprimentos de cabos diferentes, sendo um cabo bem mais longo. É ideal utilizar um amplificador no cabo mais longo? Isso, exatamente, a ideia é essa. Você vai usar o amplificador, o ganho do amplificador, para compensar a perda no cabo. Então você pode usar um amplificador num dos cabos, no outro não. Então se você tem um cabo curto, não use amplificador, não amplifique, porque você não precisa compensar a perda no cabo. No outro lado do cabo, você tem um cabo longo, você vai precisar compensar a perda no cabo. Ok? Não é ideal colocar o transmissor nas costas, porque eu mostrei num slide aí, quer dizer, depende. Nas costas ou na frente ou na lateral, depende. Então, se sua antena transmissora de INIR está na lateral do palco, o ideal é você conseguir colocar o bodypack na lateral do corpo também, tá certo? Para que você tenha uma visada direta, tá? Isso é o ideal. Nem sempre pode acontecer assim, nem sempre é essa a situação, mas esse é o ideal, tá bom? Gente, muito obrigado. Agradeço também que tiveram várias mensagens aqui de agradecimento. Muito obrigado pela participação de todos. Lembrando que esse webinar vai para o YouTube hoje, tá? E entre no YouTube. Existem vários vídeos da Chu, vários webinars estão sempre disponíveis lá, tá bom? Participem sempre dos webinars aqui nas sextas-feiras, às 10 da manhã. A participação de vocês é muito importante. Muito obrigado por participar desse webinar. Um abraço para vocês.